da prosperidade de quem? Dos maus. Os maus também o quê? Prosperam. E às vezes prosperam mais do que alguns crentes. Os maus. E pisam, né? Nos crentes, né? É ou não é? Os maus prosperam também, olha lá. E Asaf percebeu isso. Quem já percebeu que uma pessoa mal às vezes prospera também? Quem já percebeu isso? E humilha outras pessoas, não é verdade? Sim ou não? Quem já foi humilhado por uma pessoa mal porque ela está prosperando? Também já fui. Continua aí a palavra. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Amém, igreja? Amém? Asaf falou: quanto a mim, quase desviei os meus caminhos. Faltou pouco para me se perder. Faltou pouco para me desistir. Asaf falando, continua. Quase se desviaram os meus passos. Pois eu invejava quem? Os arrogantes. Ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf quase caiu. Asaf quase desviou. Asaf quase parou. Asaf quase desanimou. Quando os olhos dele começou a pender para os arrogantes, para os perversos, para os maus. E ele foi sincero: quase me desviei do caminho, quase parei. Amém, igreja? Por isso o nosso alvo é Cristo. Temos que olhar para Jesus sempre. Amém, igreja? Se eu olhar para a maldade que fazem contra a gente desvia o caminho, a gente se perde. Quando Jesus me chamou, achei que as pessoas iam gostar da notícia. Alguns zombavam de mim, no meio da parentela, riam de mim. E eu olhei para eles, quase que eu me desviei, quase eu me perdi. Mas com efeito Deus é bom. Ele falou, glória a Deus. Asaf falou, não falou? Com efeito Deus é o quê? É bom, olha lá. Com efeito, é no versículo 1, né? Com efeito Deus é bom. Deus é bom. Volta lá. Quando ele invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos, ele quase desviou os caminhos. Olha o que ele pensou. Olha o que Asaf pensou. O coração. O coração engana a gente, né? Para eles não há o quê? Preocupações. Eles não se preocupam com nada. E tudo está dando certo para eles. O coração faz eu e você pensar isso. O seu corpo é sadio, inértil. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Continua. Daí a soberba que os cinge como colar, e a violência que os envolve como manto. Asaf falou:
Eles são violentos, são maus, mas parece que nada acontece com eles. São sadios e nédios. Enquanto a mim, eu estou me desvalando os pés, me perdendo, me angustiando. E os ímpios estão prosperando e zombando de nós, falando mal da gente. Asaf quase parou. Asaf quase desistiu. Quantas pessoas desistem porque olha para o ímpio e acha que a vida do ímpio está melhor do que a dele? Só de você comparar a sua vida com alguém melhor que você já está errado. É ou não é? Melhor que eu diga é de condições. Glória a Deus. Agora imagina comparar com o ímpio, com o perdido. Não é verdade? Aí é para desviar os pés mesmo, não é verdade, igreja? Eu vi um testemunho de uma mulher influencer com 35 anos. Desde adolescente, ela ia para 25 de março, comprava réplicas e ostentava na internet. Tentou avançar como influencer. Vivia o que os outros viviam. Queria ser o que os outros eram. Falava que tinha relógio bom, mas mentira, era tudo réplica da 25. E ela nunca foi feliz, mas ficou velha. Teve vários relacionamentos, mas nunca teve um casamento. Nunca ninguém deu valor para ela, porque ela não tinha dignidade, não tinha moral, não tinha respeito, porque ela queria ser o que os outros eram. Queria ser uma influência, queria mostrar para as pessoas algo que ela também não era. E ela também se espelhava em alguém que não era nada também. Olha como está a bagunça hoje. É assim ou não é? As pessoas colocam um monte de coisa da 25 e começam a ostentar na rede, querendo ser um influencer. É ou não é assim? Querendo ser igual tal pessoa. Está invejando um ímpio. Ela viveu 35 anos da vida dela amarrada, destruída, sem felicidade. Ela falou: agora eu fiquei velha. E passou assim, ó, sempre vazia. Não tinha caráter, não tinha RG, não tinha identidade. A identidade é quando a pessoa adquire a identidade que ela tem e ela é aquilo que ela é. Quando a pessoa ela quer ser algo que ela não é, essa identidade é falsa. Você entende que o pastor está pregando, não? Então ela vai viver muitos anos da vida dela se espelhando em uma coisa que não é. Isso vai trazer para ela uma decepção muito grande, uma frustração. E ela acordou até, vamos bem dizer, entre aspas, cedo, né? É ou não é? E quantos aí? Quantos aí? Ainda não adquiriram a verdadeira identidade de ser um cristão, de servir a Deus, de andar na presença de Deus. E está nesse tal de influência. É um influenciando, o outro é uma perdição. Quem já percebeu isso aí? É assim ou não é? Viagens caríssimas, essas coisas, sem trabalhar. É um sonho isso para quem está ignorante. Não é verdade? É ou não é? Quem está sadio na fé não vai querer viver assim. Vai viver a realidade. Glória a Deus. Continua a palavra. Vamos no versículo 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam o quê? Suas riquezas. Olha o pensamento de Asaf, pensando nisso aí, falando os ímpios é tranquilo. E os ímpios é tranquilo? É nada. Mas eu e você, quando invejamos eles,
a gente começa a pensar o bem, achando que eles estão bem. Vai lá viver a vida deles para você ver. A pessoa não dorme, não tem paz. É ou não é? Sim ou não? Continuando. Com efeito, inutilmente conservei puro. Olha o que Asaf disse. Olha o que Asaf disse. Deus não condenou Asaf não, porque Asaf estava sendo sincero, estava falando com Deus. Você entende o que o pastor está pregando? Asaf falou: inutilmente conservei o que? Puro o meu. Então quer dizer que naquele momento o coração de Asaf já não estava ficando mais o que? Puro. Porque o coração de Asaf não estava mais puro? Porque ele colocou o bem aonde não tem o bem, e o mal aonde está o bem. Começou a ficar tantando a cabeça. Quem já ouviu alguém tantando a cabeça? Fala coisa com coisa. Ele fala que a pedra é pau. Aí você fala: não, isso aqui é pau. Ele fala: não, você fala: isso aqui é pedra. Ele: não, isso é pau. Aí você fala: isso aqui é pedra. Ele fala: é pau. Aí você fala que é pedra. Ele fala: vou dar um pau se você não falar que é pau. É tantando, não é não? Então Asaf já estava como? Tantando as cabeças. Ele não sabia mais o que falava. Ele estava falando que foi inútil conservar puro o quê? Coração. Ele já estava fora de si. Quando eu e você invejamos os ímpios, eu e você ficamos fora de si. A gente não se conforma, a gente se revolta e começa a falar: é porque eu oro, porque eu subo no monte, eu jejuo, eu faço as coisas corretas, e as coisas parecem que não andam. Não é assim que começa a palavra? É assim ou não é? Aí já mostra que o coração está se desviando, está saindo dos caminhos do Senhor, está se perdendo. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, dizendo que foi inútil ter a mão limpa e o coração puro. Ele até esqueceu que Deus ama e salva aqueles que é limpos de mão e puro de coração. Asaf esqueceu. É isso que o inimigo quer que eu e você esqueça, da nossa pureza, do nosso amor que temos por Deus. Como amamos estar nos átrios do Senhor, como amamos entrar na casa de Deus e contemplar a glória de Deus. O inimigo, ele quer que eu e você olhe para os ímpios e fale: olha lá, eles trabalham, não vai para a igreja e prospera. Você está na igreja lá até 9 horas e você não tem nada. Ele está lá até 10 horas, 11 horas trabalhando, estão ricos. Aí você vai dizer: inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Isso foi inútil. Mas é mentira, isso é o que o diabo quer pôr no nosso coração. Você entende o que o pastor está pregando, não? Porque a Bíblia diz que mais antes um dia, no átrio do Senhor, aí, o átrio é aí, na casa de Deus, do que 1000 anos em qualquer outra parte. Um dia que você está aí no átrio, para Deus é mais que 1000 anos se você estivesse em qualquer outro lugar. Ou seja, para Deus o que vale é isso aqui. O que verdadeiramente é eterno é isso aqui, essa comunhão aqui. Porque trabalho vai acabar, vai ou não vai? Faculdade vai acabar, vai ou não vai? Sim ou não? Amizade vai acabar, vai ou não vai? Casamento vai acabar, vai ou não vai? Casamento é eterno? Deus coloca lá no seu. Eu não vou falar o nome dele não. Ele falou bem assim, colocou lá: minha namorada eterna no dia do. Lá na xícara, não foi? Falei: rapaz, lá que você é mentiroso, rapaz. Tu não conhece a palavra não? Tu está enganando tua própria mulher. Fala que ama ela, vai dizer minha eterna namorada. Que mentira. Não existe eterna namorada. Quem sabia disso? Sabia não? Por que não é eterna namorada? Porque lá no céu você vai continuar namorando? Hã?
eterna namorada? Até que a morte? Então, se a morte separou, é eterno? Falei, toma vergonha, rapaz. Ele ficou com a cara feia para ver os 3 dias. Mas eu falei brincando, entendeu? Mas eu não aguentei. Falei, tanta frase, né? Fala, meu amor, eu te amo, né? Esses dias que vivemos juntos, né? Não é verdade? Que maravilha. É ou não é? A sinceridade é a melhor coisa, não é verdade, igreja? É que alguns gostam de exagerar na dose. Está amarrado, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Olha lá. E lavei as mãos na inocência. Olha o que Asaf disse. Pois de contínuo sou o quê? Afligido. Afligido, de contínuo, todo dia. O diabo, ó, todo dia, ó, querendo destruir Asaf, batendo. E Asaf estava como? Afligido, mas na presença de Deus, buscando. Asaf falou, quase eu me perco, quase eu me desvio, meus pés não sentiam mais o chão, de contínuo sou afligido, e a cada manhã o que? Castigado. Por causa do que? Pensamento. Invejando o homem mau, invejando as pessoas que faz um monte de maldade e posta lá nos status, no Facebook, que está tudo bem, mas mentira. É tudo status, já está escrito lá, como é o nome? Status. Você entende o que o pastor está pregando, não? Não se iluda por foto não, meu irmão. Hoje até para você achar uma pessoa perdida é um perigo. Você não encontra, coloca a foto lá cheia de filtro. Mas não que acha a pessoa, não tem nada a ver com aquela que estavam procurando. É ou não é? Quem já viu isso aí? Você nunca viu não? Não está assim hoje em dia? Tudo status. É o IA culpado disso aí. É o IA. Quem já ouviu falar do IA? O Batman de 1995 ele já estava profetizando. O IA. Eu lembro que eu assistia nos desenhos. Ele já falava disso. Glória a Deus. Então, ó, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Ele olhando que os homens falavam mal, ele tinha vontade também de falar, mas ele também tinha consciência que aquilo não agradava a quem? A Deus. Ele desejou ser como os ímpios. Ele desejou andar como os ímpios andavam. O coração dele o castigou, o afligiu toda manhã para tirá-lo da presença de Deus. Isso já deve ter acontecido com você. Isso aqui é um exemplo claro. Mas fica firme até o fim, porque o teu nome está escrito no livro da vida, e você vai ter a verdadeira alegria aqui com Jesus. Não é no mundo não. É com quem? Com Jesus. É com Jesus. O que adianta estar lá no mundo falando um monte de palavrão, um monte de besteira, bêbado, drogado, se prostituindo, com um aqui, com outro ali, tal. Quando chega em casa, vazio, cheio de remorso, cheio de preocupação. É ou não é? Chorando, molhando o travesseiro de tanta lágrima. E no outro dia passa uma maquiagem, alguma coisa, e vai lá disfarçar novamente, se encher de mentira. E o tempo só passando. Por isso que alguns desejam andar como os ímpios andam, porque os ímpios disfarçam bem. Disfarça ou não disfarça? Sim ou não? Disfarça bem. Disfarça bem. Você nunca vê uma pessoa que está no tráfico de drogas falar, minha vida está ruim. Você já viu eles falar isso? É? Mas está bom a vida deles? A polícia entra lá, bate, chuta a porta, humilha
esposa, filho, é assim ou não é? Procura arma, bate na pessoa, fala um monte de coisa. Tá bom isso aí? Vai para eles falam que tá. E alguém vai lá, inveja e vai. Depois cai na cadeia, 4x4, cama de pedra, 38 homens, 70 homens, 80 homens numa cela, um banheiro que é no chão, um buraco. Mas lá na cadeia estão tirando foto, dizendo que está tudo bem. E alguns caem nessa tentação e param lá e morrem lá dentro. Porque eles achavam que era uma coisa e na verdade não é, é outra. O diabo ele seduz, ele engana. O meu coração, velho, o seu coração também, ele é muito enganoso. Ele aflige a gente demais. Mas por isso eu guardei no meu coração, Senhor, a tua palavra para não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra de Deus, seu pé quase desvia, mas a palavra te puxa de volta. Glória a Deus. O que segura a gente é o quê? A palavra. Glória a Deus. Continuando. Se eu pensasse em falar tais palavras, eu já teria traído a geração dos teus filhos, que é o povo de Deus. Em só refletir, só de pensar, só de refletir, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Tentando entender as coisas que não tem explicação. Aí começa a depressão. Sabia disso? Quer resposta para tudo. Isso é um perigo. Tem coisa que a gente só temos que viver. Onde Deus colocar você, você vai vencer em nome de Jesus. Não fica querendo entender tudo. O silêncio de Deus é a resposta da sua vitória. Deus faz silêncio para quando você falar com Ele, Ele vai mostrar: eu sou contigo e não vou te deixar. Não desanime, igreja. Não olhe para os ímpios, não. Não olha, não. Os ímpios, eles querem zombar. E eles são mentirosos. Eu lembro, lá no mundo, que eles, depois de uma droga e uma cerveja, eles viravam até fazendeiro. E eu sabia que eles moravam em um cômodo todo sujo. E eu ficava, às vezes eu me admirava. Eu olhava para eles assim, eu falei: rapaz, isso aí me ultrapassou. Aí eu falava: eu tenho que inventar uma maior, entendeu? Que eu era do mundo também. O mundo é assim. Aí ele fala: você trabalha do que? Eu sou controlador de acesso de produto inflamável. Aí pergunta: qual é a profissão? O frentista. Imagina. O mundo é terrível, não é? Aí, eles são inteligentes, fazer o quê? Eles valorizam o que tem. Está vendo qual é o segredo? O segredo é valorizar. E você é o que na igreja? Eu sou o povo escolhido, sacerdócio real de Deus, povo eleito, filhos de Jacó. O diabo, vaza. Amém? Amém. Deus nos deu essa palavra. Olha para Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso alvo. Quem já ouviu falar disso aí? A palavra pecar, a tradução dela significa errar. Errar o alvo. Por isso nós pecamos sempre, porque nós erramos o alvo. O alvo é quem? É Jesus. É seguir até Jesus. Olhamos para o lado, para o ímpio, já erramos. Ainda que nós não andamos igual a eles, mas olhamos para eles, tivemos inveja deles, já erramos o alvo. Por isso nosso coração castiga a gente. Dá vontade danada de parar, dá vontade danada de desistir, porque errou o alvo. Porque
Porque quando você é bom de mira, você não quer parar. Você até mostra como eu sou bom de mira. Eu lembro que eu pegava o estilingue, pá, com as bolinhas. Eu pegava as esferas de caminhão. Sabe as esferas de caminhão? Eu era bom com o estilingue. Eu chamava meus coleguinhas, põe a latinha ali, pá, furou. Os ruins de mira, os que não acertavam o alvo, tinha até vergonha de pegar no estilingue. Quando a pessoa tem vergonha de seguir Jesus, porque ela não acerta o alvo. O olho dela é para o ímpio, o olho dela é para o mal, o olho dela é para o desânimo. Mas se o olho é para Jesus, a gente vai ter o fim. Por isso que o apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, deixo as coisas que ficam para trás e sigo para o alvo, sigo adiante, porque o que está lá na frente é melhor do que o que já passou. O que Deus preparou lá na frente nem pode comparar com tudo que já passou. Coisa grande. Por isso que Deus deu 2 olhos para mim e para você, para olhar para frente. Sempre para onde? Para frente. Porque Jesus está onde? Na frente, bem à frente da gente. Amém, igreja? E a gente tem mania, alguém maltrata a gente já não, maltratou, já errou o alvo. Virou, eu tenho saudade da cebola lá no Egito. Errou o quê? O alvo. Tem saudade daquele que faz mal? Errou o alvo. O diabo gosta de escravizar. Tudo que faz mal, ele faz a pessoa ficar ali, ó. Você já viu um usuário de droga falar: eu vou parar com a droga hoje e parar? Por quê? Porque o diabo escraviza. Assim é tudo que faz mal. Tudo na vida que faz mal, a pessoa gosta daquilo porque é a carne que é aquilo. Sabia disso não? O que faz bem, a carne não gosta. Quem gosta de couve batido no liquidificador para fazer almoço, janta, tomar como suco? Quem gosta disso aí? Eu não gosto não, é ruim demais. Eu só tomo se tiver o jeito. É ou não é? A carne tem uma raiva disso aí. A carne gosta de Coca-Cola, cheeseburger, hamburgão daquele lá, né? O duplo cheddar lá. Eu como o duplo cheddar, chega, cai aqui. A carne só quer desgraçar com a gente. Mas que o lanche é bom, é não é? A carne fala: um só, você tá mole. Ela fala: vou mostrar para você que eu como 2. Quem está se ferrando é eu. Tudo que faz mal, a carne atiça a gente. O que faz bem, ela quer tirar a gente dali. É uma guerra diária. É ou não é? Sim ou não? Ou seja, coloca lá na palavra: em só refletir, só de pensar, para compreender isso. Meu Deus, eu já passei muito por isso. Eu já parei para pensar tantas coisas. Quantas vezes meu carro quebrou no meio da rua, os carrinhos velhos que eu tinha. E eu trabalhando, rapaz, suado, com a cara cheia de graxa. Aí passava um ímpio do meu lado buzinando. Falei: eu capeta mesmo. E aí ele me dava uma revolta. Sabe? Uma luta, rapaz. Uma batalha. Mas quando eu entrei no santuário do Senhor, me renovava. Quando eu chegava na igreja, tudo passava. Eu só precisava vir até o santuário. Aqui começou aqui o início. Aqui, essa igreja aqui, uma senhorinha falava para mim: a dona Nífa, né? Tá com Jesus, né? Ela tinha 90 anos. O Branlin já visitou ela, né? Quantos anos? 96. Ela falava para mim: você vai ser pastor dessa igreja aqui. Lembra? Eu falei: essa senhora está caducando. Como é que eu posso ser pastor dessa igreja? Isso aqui já é igreja. Quem vai me colocar aqui como pastor? O pastor era o motorista dela. Era?
Da dona Nifa? Aí, ó, ela profetizou, falou: este aqui vai ser o pastor dessa igreja. Lembra? Quem lembra disso aí? Quem lembra? Lembra? Como é que ela falava? Como é que era? O senhor vai ser pastor dessa igreja. Ela falava: dessa igreja que eu falei: não, a senhora tem que falar que é de outra, porque aqui já tem pastor. Na época, lembra, missionária? Você vê a ignorância do homem? Eu querendo ensinar ela a profetizar. Ela com 90 anos, só de obreira tinha 30. As pernas dela tinham uma dor, uma enfermidade cada idade, e também uma enfermidade, que ela andava de andador. Ela ficava 1 hora de pé, esperando alguém buscar ela para vir adorar a Deus aqui. Isso é quando ela não vinha se arrastando, na chuva, no sol. Não faltava um dia. Com quase 100 anos de idade. A palavra dela não caiu por terra, não. É uma profecia que, olhando aos cálculos, era igual 1 bilhão de chances de acontecer uma vez. Deus fez um mover, tirou uma igreja, colocou a outra e falou: agora tu é pastor dessa. Glória a Deus. E olha que a igreja estava aqui, já tinha anos aqui. Era velhinha aqui, irmão. Mas Deus faz do jeito que Ele quer. Deus faz do jeito que Ele quer. Aí Deus me lembrou, eu falei: vai lá, obreira Lídia, visitar a dona Nifa, a obreira Fátima, né? Lembra? Aí falou que a profecia dela se cumpriu. E ela falou o quê? Já não lembrava. Ela já estava bem debilitada, né? Quantos anos? 96 anos. 96. Ela de andador dava 10-0 em muitas pessoas jovens hoje. Hoje ela está na glória, está com Deus. Valeu a pena ou não valeu o esforço? Hoje a gente quer olhar para os ímpios e para os arrogantes. É ou não é? Mas nós temos que olhar para Jesus. Amém, igreja? Quem é o nosso alvo? Você já viu aquele negócio de flecha? Aqueles buraquinhos assim redondinhos? Quem já viu? Flechas. Que atiram a flecha, tem que acertar o negócio vermelho no meio. Quem já viu isso aí? Ali é o alvo. Para acertar aquilo ali tem que ter uma concentração muito grande. Até a respiração, é ou não é? Assim é para seguir Jesus. Tem que parar para pensar, tem que parar para raciocinar. Não pode ir de acordo com o que os olhos mostram, com o que as atitudes mostram, do jeito que lhe tratam. Não, você tem que olhar para Jesus, porque Jesus vai te guiar no meio do caminho. Amém, igreja? Glória a Deus. Continuando ali, ó. Era uma tarefa muito pesada, só de refletir isso aí. Até que o quê? Até que entrei no santuário de Deus e atirei com o fim dos ímpios. Deve estar. Eu acho que o pastor estava pregando Apocalipse. Glória a Deus. Asaf fala: agora eu entendo, Senhor. Os ímpios estão em lugares escorregadios, lugares que se perdem, mas o Senhor conhece os nossos caminhos. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Quando Asaf entrou na igreja, no santuário, Deus abriu os olhos de Asaf, e Asaf se alegrou novamente. Por isso, quando bate o desânimo, você não vem para a igreja, você está perdendo. Porque ali o inimigo, ele conseguiu te convencer que vale mais a pena ficar em casa do que vir para a igreja. Vale mais a pena ficar se lamentando do que vir para a igreja. O inimigo fez isso na sua mente. Mas quando você vem mesmo cansado, triste, com dor, com andador, de cadeira de roda, ou acamado, ou de qualquer jeito, você ganhou 1000 dias na sua vida. 1000 anos, na verdade, né? 1000 anos na sua vida. Glória a Deus. Por isso haja o que houver. Venha para a casa de Deus do jeito que você tiver, da maneira que tiver.
Porque quem vai te abraçar é Deus. Você não está vindo buscar a missionária, nem o pastor, nem o obreiro, nem o banco da igreja, nem os irmãos. Não, você está olhando para Jesus. Você vem para a casa de Deus, que é casa de oração, é para abrir o coração para Deus. É para falar: meu Deus está assim, ó. Os ímpios, Senhor, são arrogantes, são prepotentes, me maltratam, me caluniam. Leva, as mulheres podem dizer, as mulheres podem dizer isso, né? Leva o meu esposo para a bebida, para as drogas. Leva minha esposa para tal lugar. Estou sendo maltratada de casa. Fala tudo para Deus aqui. E Deus vai pegando tudo e vai resolvendo em nome de Jesus. Porque, por isso que a casa de Deus é chamada casa de oração. É vir falar com Deus. Olha lá, ó, pegaram lá, ó, levaram os falsos amigos. A mulher pode dizer isso. Os falsos amigos pegaram meu marido, nem esperou descer do ônibus e já levou para o boteco. Senhor, faça uma providência, Senhor. Não deixa desse jeito não. Você está falando com quem? Com Deus. Está na casa de oração. Amém, igreja? Glória a Deus. Então Asaf, quando ele veio para a igreja, ele começou a falar com Deus. Começou a iluminar o quê? Os pensamentos, ó. Olha aqui, ó, no 21. Eu ia ler esse salmo todo, mas se nós ler todo já sabe, né? Glória a Deus. Vamos para o 21 aqui. Amém, igreja? Quando o coração se me amargou, ó, o coração ficou como? Amargo. E as entranhas se me comoveram, eu estava o quê? Embrutecido. E o quê? E o quê? Ignorante. Embrutecido é falta de inteligência e sem juízo. Estava embrutecido, falta de inteligência e sem o quê? Sem juízo. Ignorante para a situação, agindo conforme o tratamento, a ação. Embrutecido é quando falta ali sabedoria para lidar com algumas situações. Ele estava embrutecido, ignorante, porque o coração estava amargo, amargurado. Quando a gente começa a questionar Deus demais, nosso coração está amargurado até contra Deus, por causa dos problemas, porque se alimentamos de muito problema, se alimentamos de muita coisa que não presta muitas das vezes, e não podemos fazer isso. Quando alguém faz um bem para você ou para mim, a gente nem lembra, mas quando faz um mal, a gente já dorme pensando. É ou não é? Sim ou não? Quantos bem o pastor, através da palavra, faz para você? Às vezes você nem lembra o que eu preguei, mas se eu fazer o mal, você vai passar 100 anos sem lembrar. Você entende o que o pastor está pregando ou não? É assim ou não é? Nosso alvo é Cristo. Nós temos que esquecer o mal que fazem contra a gente e olhar para Jesus. Uma vez eu ouvi uma pessoa dando uma direção, eu achei muito linda aquela palavra. Eu gosto muito de aprender. Aí na palavra estava bem assim: quando alguém fazer mal para você, escreva sobre a areia. E quando alguém fazer o bem para você, escreva sobre uma rocha. Porque quando escreve sobre a areia o mal que fizeram contra a sua vida, vai vir a chuva, o vento, e vai apagando aquilo. E o bem que fizeram para você, escreva numa rocha. Porque quando vier a tempestade, a chuva, o momento difícil, você vai lembrar que tem pessoas que te amam, tem pessoas que lutam por você, você não está sozinho. Tem pessoas no templo, no santuário do Senhor, que ajoelha, jejua e ora pela tua vida. Pessoas que não abandonam você, está na fé, na palavra de Deus com você. Glória a Deus. Amém, igreja? Quando eu pisei a primeira vez numa igreja, eu fui muito abraçado, acolhido. Falei, nunca vi um lugar daquele, todo mundo só fala coisa boa, já deu tudo certo, tal. E eu chegava, eu inclinava os ouvidos. Um obreiro ia lá e me abraçava, seja bem-vindo, tal, Deus é contigo. Eu falei, nunca ninguém me falou isso para mim. Então Deus é comigo mesmo. E deu certo, glória a Deus. Comecei a olhar para Jesus, tirou minha visão,
Porque eu tinha a visão que eu era um derrotado, que eu era um miserável, que eu não prestava parada, é o que eu falava, né? Você entende, pastor? Está pregando ou não? Aí a gente, por não conhecer a Deus na época, guardava isso. É ou não é? Tem gente que até fala, eu nasci para dar errado. Por que ela fala isso? Porque alguém já alimentou ela desde pequeno. Você não presta, você não vale nada, você nasceu para dar errado. Isso é um projeto falido e a pessoa acha que ela é isso. De tanto receber isso. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então Asaf falou, quando eu estava embrutecido, eu aprendi uma coisa nova hoje. Quando eu quiser dar uma repreensão de alguém para não falar abertamente, eu vou falar, você está embrutecido, rapaz. Porque quando nós falamos abertamente, surge o coração, entendeu? Mas o negócio está tão feio. Se você falar assim, em parábola, vai lá pesquisar só para sujar o coração, sabia? Se você profetiza uma bênção para a vida dele, ele não vai lá pesquisar a palavra para receber a profecia. Mas se você falar dessa forma, não é repreensão, vai lá pesquisar só para ter mágoa. É a carne é desgraça. Tem que vencer isso aí. Amém? Glória a Deus. Eu estava embrutecido e o quê? Ignorante. Era como ele começou a pensar na igreja. Olha como eu estava agindo. Ele estava dentro da igreja. Na hora que Deus tocou no coração dele, limpou ele, ele começou a falar, rapaz, porque eu estava pensando em tanta coisa. Como eu pude ter na minha mente que o ímpio era feliz? Como na minha cabeça foi entrar que o ímpio nunca fica doente? Que o ímpio não tem dificuldade? Ele falou, eu estava irracional, estava doido, embrutecido. Amém, igreja? Irracional é um animal. O animal raciocina? O animal pensa? Não. É tanto que nós somos seres racionais, que raciocina, que pensa, que cria, que forma. E os animais são irracionais. Amém, igreja? Porque eles não pensam, eles não formam. Glória a Deus. Então esse homem falou, agir como um animal. Sabe quando a pessoa ela é tão violenta? Sabe aquela pessoa que é violenta, que qualquer coisa quer matar alguém, quer dar facada, quer dar tiro, atropelar? As pessoas chamam ela de monstro. Ou de quê? O animal. É assim ou não é? Monstro ou porque não pensa, não raciocina, não vê que ali é uma pessoa, não vê que ali é um ser, passa por cima, mata mesmo, faz o mal, porque está embrutecido de mágoa. A mágoa é uma desgraça. Desculpa a palavra, mas é verdade. A mágoa, ela entra e faz você duvidar de Deus, faz você ter raiva de Deus, questiona até a morte de um parente. Nós não vamos morrer mesmo? É cada uma, né? É ou não é? Quantas pessoas brigam com Deus porque morreu alguém e não vai morrer? Não faz parte do raciocínio humano? Você vê que os animais que não raciocinam obedecem a Deus. Deus falou, vai entrar de 2 em 2 na arca. Entrou como? Entrou como? De 2 em 2. Deus falou, vai levar pão lá para Elias e carne. O corvo foi levar pão e carne. Não vai morder Daniel não, porque Daniel é meu servo. O leão, então não toque Daniel. O boi conhece seu possuidor, o jumento a sua manjedoura. E Deus disse, o meu povo ainda não me conhece, porque vive embrutecido, ignorante, vive ali preocupado com as coisas desse mundo. Não pode, não é verdade, igreja? É ou não é? Nós temos que estar ligados nas coisas de quem? De Deus. Se eu e você ficar dando ouvido para o nosso coração, para a nossa carne, nós vamos viver embrutecido, ignorante.
sem raciocinar. Amém? E não é isso que Deus quer. Por isso, quando você entra na casa de Deus, quem já esteve perto de fazer uma besteira muito grande, mas quando entrou na igreja, começou a ouvir a palavra de Deus, esqueceu isso aí. Quem já aconteceu isso aí? Está vendo? Porque eu e você ficamos como? Embrutecidos. Diga glória a Deus. Talvez você ficou com raiva de alguém e falou: hoje eu pego fulano, hoje ele não me escapa. Aí você veio para a igreja e esqueceu. Foi lá até pedir perdão depois para o fulano. Porque você começa a pensar. A palavra de Deus põe eu e você para raciocinar. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Aí começaram a pensar, os mais velhos: ih, rapaz, eu já estou com quase 90, não dá nem para contar os pecados. Os mais novos eu também tenho, eu não tenho igual de 90, mas entendeu não? E começou a soltar o quê? As pedras. Porque estava tudo embrutecido. Vamos matar, vamos destruir. Embrutecido, ignorante. Jesus disse: se a ovelha está devorando a ovelha, cuidado para vocês não ficar com a casa deserta. Como é que vocês são ovelhas, eu sou ovelhas do Senhor? Vou ficar devorando vocês me devorando? Devorar é ficar tirando pedra, procurando defeito. Irmão, se eu pegar você e ficar: ó, irmão, fala aí seu pecado, rapaz, você tem pecado. É óbvio que ele tem pecado. Ele não deve o pecado, porque Jesus já limpou ele. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas ele não está confessando aquilo porque ele se livrou daquilo, mas porque foi apedrejado. Você entende o que o pastor está pregando? E isso não existe salvação disso. Isso é condenação. É o juiz que vem com as provas, é ou não é? Sim ou não? E condena. O irmão deve salvar o outro irmão com palavras de salvação. Não querer tirar as vestes para ver a nudez do irmão. Querer ver o que está por trás daquilo. Na igreja tem muito disso também. Não só nessa, é em várias. Você entende o que o pastor está pregando ou não? Está entendendo, filhinha? Achei que a senhora ia falar alguma coisa. Eles ficam investigando a sua vida para descobrir qual é o teu pecado, como se eles não tivessem o pecado também. Cada um vai dar conta do seu. Então cada um que se atenda com Deus, não é verdade, igreja? E saia purificado. Eu não chamei todo mundo aqui? Não deu oportunidade para todos? Para ninguém ficar olhando para ninguém. Cada um cuida da sua. Cuida do quê? Vocês têm medo de falar isso? Diga aí, cuida cada um da sua. Cada um cuida da sua vida. Ou dá um gato para ele. O gato tem 10 vidas. Dá um gato para ele. Nada, é, não é? Dá um gato, fala: cuida desse gatinho aqui. Quando acabar as vidas, você me fala que eu providencio outro. Manter o inimigo ocupado, não é verdade? É ou não é, igreja? É óbvio que eu atendo muitas pessoas. Eu não sou melhor que ninguém, mas muitas pessoas confessam o pecado. E elas estão no meio da igreja, eu nem lembro. Gente de Deus. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Quando é limpo, é limpo. Amém, igreja? Agora tem pessoas que usam isso para chantagear o outro. Deus vai cobrar. Quem entende o que o pastor está pregando? Você foi até teu irmão, conversa com ele, ganha ele para Jesus. Se não te atendeu, Deus vai cobrar dele. Você entende o que o pastor está pregando ou não? Glória a Deus. Coloca na palavra. Era como um irracional. Aonde? A tua? Ele falou assim: Senhor, eu só precisava ter pensado. Em vez de eu pensar no ímpio, eu deveria ter guardado os teus mandamentos, pensado na tua palavra. Em vez de eu guardar o mal que me fizeram, eu deveria guardar o bem que o Senhor fez para mim. O Senhor que me tirou do Egito, da terra da escravidão, da servidão, da humilhação. Tem quantas pessoas
que largam a casa de Deus para voltar para onde voltou? Quantas pessoas abandonam tudo, aí quando vem uma opressão, vem uma perseguição, começam a abandonar devagarinho a casa do Senhor? É aos poucos, achando que Deus não já percebeu. Até eu que sou bobo percebo, mas eu não sou dono de ninguém. Asaf quase se perde. Foi ou não foi? Bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra de Deus e permanecem. Você nunca viu um servo de Deus na Bíblia deixar a casa de Deus para servir as coisas desse mundo. Ele deixou o mundo para servir na casa de Deus. Eliseu, ele deixou a casa de Deus para servir os bois dele? O campo? Não. Eliseu deixou os bois e veio servir a quem? A Deus. Você está entendendo o que o pastor está pregando ou não? Pedro deixou os peixes e foi ganhar almas. Entende o que o pastor está pregando ou não? Isso não significa que tem que ser obreiro ou pastor, não. Isso significa que eu e você temos que estar nos atos do Senhor, na casa de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, falando para o mundo que Deus é bom. Glória a Deus. Mostrando para o mundo a bondade de Deus nas nossas vidas. Agora, se eu e você começa a dar uma disfarçadinha, aquela pessoa que é fervorosa, está sempre na igreja, ela começa a faltar, quem não percebe? Por mais que disfarce, é ou não é? Por mais, é igual o Chaves quando quer comer o bolo, ele vem pelo cantinho da mesa, é ou não é? Pode disfarçar à vontade. Quem não sabe quando um fogo ardente está esfriando? Quem não sabe quando a brasa está se apagando? Sabe ou não sabe? É porque o embrutecimento, a ignorância, que é a falta de sabedoria, a revolta quer fazer eu e você nem na igreja vir, quer fazer eu e você se desviar totalmente de Deus. A revolta, pode ter certeza que eu estou te falando, porque a revolta é rebeldia, e rebeldia é coisa do mal. Quando você está olhando para Jesus, pode estar chovendo, pode estar caindo fogo, pode estar trânsito, pode ter que vir de pé, pode ter um irmão que te odeia, pode ter uma guerra. Você tem prazer em vir com a sua Bíblia, sentar no átrio, adorar a Deus e glorificar ao nome do Senhor Jesus. Porque você não está de olho nas coisas do mundo. Por isso Jesus disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Pastor, eu pequei. Pastor, e não sei o que. Meus irmãos, a carne é o pecado e está em nós. Ainda que o nosso homem exterior venha se corromper, contudo, dia a dia, o homem interior, Deus limpa, Deus dá vida, cada dia mais. É por dentro. Agora dá um ouvido para isso aqui, sai da presença de Deus, aí tu vai ver o que é. O negócio é feio. Glória a Deus. É dentro da gente. Por isso que o inimigo, ele quer lançar que eu e você tenham inveja do ímpio dentro. Porque ele consegue invadir dentro, ele controla o que está dentro. Enquanto isso que está aqui, está fora. Está na carne, está o quê? Está fora. O apóstolo Paulo disse: aquilo que eu detesto fazer, isso eu faço. Agora o bem que eu quero fazer, que eu amo fazer, isso eu não faço. Então eu já não sei mais o que eu faço. O apóstolo Paulo chegou um momento que ele ficou meio cismado. Eu e você já ficamos meio cismados. Que a gente luta para fazer o bem, luta para fazer o bem. Muitas das vezes não fazemos. E o mal que nós não queremos fazer, muitas das vezes esse nós fazemos. Pastor, mas minha consciência dói. É porque Jesus te ama e o Espírito de Deus está em você. Por isso que a consciência dói. O ruim é se não doesse, aí o negócio estava feio. Você entende o que o pastor está pregando? Se dói, se tem arrependimento, se tem tristeza, é porque o Espírito Santo se entristeceu e te entristeceu também, para você se arrepender. Asaf se entristeceu, sim, mas Deus estava com ele. E Deus está com você também. Você vai ver. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Quem crê nisso aí?
Eu tenho a alegria de pregar para vocês, sabia? A alegria é muito grande. A alegria da salvação. A alegria da salvação é isso. Amém, igreja? Quem consegue compreender que o pastor está pregando aqui? É difícil compreender que o pastor prega, igreja? É fácil? É simples? Porque a palavra de Deus é simples. Por isso ao simples é entregue isso. Glória a Deus. Continuando ali para encerrar. Todavia, estou sempre, voltou a pensar, hein? Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Aleluia, glória a Deus. Tu me guias com o quê? Com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Glória a Deus, igreja. Entrou no santuário, é isso. Os conselhos de Deus levantam a gente. Se eu e você não tivesse no santuário de Deus, há muito que nós já teríamos sido devorados. Se eu e você não se reunisse como igreja, há muito que nós já teríamos sido destruídos. Eu venho para a igreja, posso estar triste, chorando, nervoso, feliz, com dinheiro, sem dinheiro, com amigo, sem amigo. Você entende o que o pastor está pregando ou não? Porque eu sei que aqui Deus vai me dar o meu combustível. Amém? Ele falou, é tu que me segura pela mão direita. Pela mão direita. E é uma coisa incrível. Toda criança a gente pega ela com a nossa mão o quê? Já percebeu isso aí? Mesmo os canhotos, não é verdade? Até os canhotos pegam as crianças com a mão. Você já percebeu isso aí? Sempre do lado direito. Glória a Deus. Sempre do lado. Naquela mão ali do carro, a gente está indo, estamos andando aqui, a gente põe a criança sempre do lado o quê? Direito. E desse lado aqui? Direito também. Glória a Deus. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Quer dizer o que? O meu nome é escrito no livro da vida. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne, ainda que a minha, diga, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Bem forte para Jesus. Fica de pé e glorifica bem forte de pé, que essa palavra tem que ser glorificada. O que nós aprendemos nessa palavra, às vezes nós estamos irracional, tantando a cabeça, pensando coisa com coisa, falando coisa com coisa. Amém? Ontem a senhora estava falando coisa com coisa aqui, não foi? Mas nós abraçamos ela, cuidamos dela, foi ou não foi? Oramos por ela, então pronto. Glória a Deus. E ela saiu daqui o quê? Renovada. Deus é a fortaleza do nosso coração, é a nossa herança para sempre. Aqui eu acho que até os jovens, né? Eu acho, não tenho certeza que até os jovens aprendem a palavra. Vocês aprendem a palavra? Aprende, tem aprendido? Tem guardado no coração? Glória a Deus. Até as crianças, né? As crianças fazem cartinha para o pastor. E quem já viu isso aí? Já viu já? Elas fazem cartinha. Pastor, Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus. As crianças fazem anjos voando. Amém, igreja? Vamos honrar a obra de Deus. Pode pegar.
Diga graças a Deus. Igreja, perdoe, ame, porque você perdoa hoje, amanhã você será perdoado. Você se coloca no lugar de santo hoje, não perdoa, amanhã você vai pedir um perdão e não vai ter também. Porque da maneira que medir, será medido. Então é melhor a gente medir com amor. Não fique devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Sempre devo o amor para as pessoas. Eu sou meio agitado assim, mas o meu coração é manteiga derretida. Eu amo mesmo, não estou nem aí. Vou continuar amando as pessoas. Glória a Deus. Quem compreende o que o pastor está pregando? A gente, quando começa a seguir a Cristo, a gente começa a amar a gente, sabe? Esse dia chegou um rapazinho desse tamanho assim, ó, um nenenzinho de uns 9 anos. Acho que o obreiro José Paulo viu. Ele viu a placa lá que precisa de ajudante, né? Foi 3. Aí ele olhou para mim assim: ô moço, o senhor que é o proprietário aqui dessa empresa? Eu olhei para ele assim. Eu falei: sou. Ele: eu tenho que falar uma coisa para o senhor. Eu estou doido para fazer uma coisa. Eu falei: será que ele veio se confessar? Um menininho de uns 9 anos. Eu quero fazer uma coisa e eu tenho que falar para o senhor o que é. Eu falei: então fala, meu filho. Ele: eu quero trabalhar com o senhor aqui. Os 9 anos, coisa linda. Eu amei aquele menino, você acredita? Eu amei ele. O jeito que ele falou, as pessoas, cada um, né, missionária? Tem um jeito, né, que a gente começa a se apegar. Glória a Deus. Eu vi ele uma vez só e eu amei ele, você acredita? Uma vez só. E hoje eu estava lembrando do jeito que ele falou comigo lá no carro, lembrando. E ele parou assim, eu falei: rapaz, o menino desse tamanho, vou ver o que está acontecendo com ele, né? Eu quero trabalhar com o senhor. Eu falei: então amém. Depois vem aí conversar comigo na segunda-feira. Ele: foi, não foi? Então é assim, glória a Deus. Então as pessoas, nós temos que olhar o que elas têm de bom para a gente, não é verdade? Porque todo ser humano tem a essência do bem. Sabia disso? Todo mundo tem algo bom neles. Todos têm. Observa para você ver. Glória a Deus. Se ficar olhando só os defeitos, você vai ver defeito em todo canto. No seu filho, no seu esposo, na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, na sua amiga, no seu amigo. É assim ou não é? Ame as pessoas pelo que elas são, filhas de Deus. Glória a Deus. Lá em Malaquias 3, versículo 10, a Bíblia ensina, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na onde? Na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É a palavra de Deus. Pastor, por que o senhor prega essa palavra sempre? Porque também o inimigo sempre fica querendo sujar o seu coração. É a palavra que limpa o seu coração. Glória a Deus. O inimigo sempre fica querendo sujar, bater, né, ou não é? Causando discórdia. É, sim ou não é? Então todo dia nós temos que pregar também para combater esse mal. Amém, igreja? Para que você venha dar o seu tudo para Deus. Tudo que eu digo não é sua riqueza, porque tudo já é de Deus. Você não precisa dar sua riqueza para Deus, tudo já é dele. Você entende ou não? O seu tudo é você confiar totalmente na palavra de quem? De Deus. A pessoa acha que dá o tudo dela, ela pegar o carro dela e pôr aqui. Não, isso aí qualquer um faz. Dar o tudo é você entregar sua vida no altar. Falar: eu vou obedecer a palavra do Senhor em tudo. Isso é o tudo que Deus quer, é a alma da pessoa. Se fosse assim, a pessoa dá um carro, dá uma casa, isso aí é tudo. Isso não é nada. É tanto, tem pessoas que daria tudo que ela tem para ter a saúde que você tem, ou que eu tenho. É ou não é? Tem pessoas que estão com quase 100 anos aí, já está mais para lá do que para cá. Ela falou: daria tudo para ter 40 anos. E às vezes você tem 40 anos e está reclamando. Você achando velho, não joga uma bola, não faz nada, não pesca. Você entende o que o pastor está pregando ou não? Ah, pastor, já tenho 60. Tem gente que está querendo ter 60 anos. Tem gente que queria ter o que você tem. Então dá o tudo para Deus. Não é coisas, é tudo que o mundo não pode dar, que é a alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entrega a sua vida para Jesus. Seja obediente na palavra. Não, aqueles que ouvem a palavra e não obedecem enganam-se a si mesmo.
Eles constroem uma casa sobre areia. Eles são fracos, eles não conseguem permanecer, vê defeito em tudo. Eles vê defeito nos dízimos, nas ofertas. Quando a pessoa vem para a igreja demais, eles reclamam. Eles não gostam, não, porque eles não deram o seu tudo para Deus ainda. Está apegado às coisas da terra. Entende o que o pastor está pregando, igreja? Então é isso, tá? Levanta para o céu o seu dízimo, a sua oferta. Levanta para o céu as suas mãos. Quem ama a obra de Deus? Quem ama? Levanta para o céu. Pai querido e poderoso Deus, abençoa, meu Deus, os fiéis da tua obra. Porque no meio da gente, Senhor, no meio da tua igreja, não é julgando, mas o Senhor sabe e conhece. Tem pessoas que são fiéis, que obedecem à palavra do Senhor, erram, pecam, mas amam o Senhor de todo o coração e são fiéis, obedecem à palavra, fazem aquilo que o Senhor manda fazer com amor, porque sabe que o Senhor é o dono deles. O Senhor é o Criador, o Senhor fez tudo. Aliás, a palavra Senhor significa dono. A palavra servo quer dizer se submeter ao vosso dono, ao vosso Senhor. E aqui estamos. Quando Abraão disse: eis-me aqui, e devolveu o dízimo de tudo, Abraão se submeteu à palavra do Senhor. Seria tão bom para quem nos ouve começar a obedecer a palavra do Senhor, não viver embrutecido, arrogante, ignorante, questionando a obra do Senhor, os enviados do Senhor, os servos do Senhor, e ainda mais questionando a palavra do Senhor, como que eles são mais sábios ou querem ser mais sábios do que a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, não existe conselheiro para ensinar o Senhor o que fazer. Não existe ninguém maior que o Senhor. Então a palavra do Senhor é e sempre será eternamente, em nome de Jesus. Diga amém? Diga graças a Deus. Quem crê que a palavra de Deus é e sempre será eternamente? Então venha receber a unção na palma da mão. Todos venham em nome de Jesus. Glória a Deus. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída, bendita será. Pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei. Prosperarei. Diga. Transbordarei. Cadê a alegria? A alegria do povo. Cadê, ó? Sorriso no rosto. Se encherão, a minha casa terá sempre sua bênção. Onde eu puser a planta dos meus pés. Diga glória a Deus. Sobre mim. Quem já ouviu uma palavra que diz bem assim: um rosto, o coração alegre, a formoseia o que? O rosto. O coração tem que estar alegre com Jesus. Amém, igreja? Tem que estar alegre com quem? Com o Senhor Jesus. Quem está alegre com o Senhor Jesus aí? Mas a missionária colocou esse louvor, é bem difícil do povo acompanhar. Coloca o louvor aí diferente aí, para o povo acompanhar. Agora que nós vamos, até eu que já tenho costume, nesse louvor me perco. Às vezes eu estou aqui, aí eu tento acompanhar o povo tenta me acompanhar, sai tudo errado. Glória a Deus, que ele é muito rápido, né? Essa é boa. Aí, ó, tá vendo que o povo sabe, ó? Tá vendo aí, ó? Jerusalém, que bonita é, o lá está. Jerusalém, que bonita é, o lá está. Diga. Por essas ruas. Cadê daí, ó? Pera aí, paralisa aí, paralisa. Pera aí. Você quando falar por essas ruas eu andarei, você vai andar para o lado. Glória a Deus. Aí tem que ser a sincronia. Quando falar a primeira vez por essas ruas de ouro eu andarei, todos para a direita.
No caso aí para a sua esquerda. Glória a Deus. Todos vai para onde? Para cá. Aí depois vai falar novamente. Aí você volta. E todos no mesmo ritmo. Amém? Novamente, vamos lá. Vai falar, ó. Agora, ó. Isso. Rua de ouro. Mar de cristal. Eu tenho um barco que navega sobre o mar. Ah, bom, ó. E Jesus Cristo é o capitão. Diga. Eu tenho um barco que navega sobre o mar. E Jesus. E Jesus Cristo é o E os marinheiros. E os marinheiros que navegam ao seu lado. Tem que ser lavado, ó. Lava o coração, ó. E os marinheiros que navegam ao seu lado. Tem que ser lavado o seu próprio coração. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 aposta-te de eu. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 aposta-te de mim. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo. Com alegria, igreja, chama Jesus. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Ó, no alto, as mãos assim, ó. Jerusalém, que bonita é. Diga! Ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém! Jerusalém, Que bonita! que bonita é. Rua de ouro! Ruas de ouro, Mar de cristal! Agora, ó! Por essas ruas de ouro eu andarei. Ruas de ouro, mar de cristal. De novo! Por essas ruas de ouro eu andarei. Ruas de ouro, mar de cristal. eu tenho barco Que navega sobre o mar. Diga! e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco! Tenho barco que navega sobre o mar. Quem é o nosso capitão? E Jesus Cristo é o capitão. E os marinheiros? E os marinheiros que navegam ao seu lado. Tem que ser lavado do seu Lava o coração, ó. E os marinheiros? marinheiros que navegam ao seu lado. Lava o coração, Tem que ser lava o lavado coração, ó. de coração. Vem, 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 Espírito, Espírito Santo, vem, vem, vem. vem, Aposta-te de mim. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 aposta-te de mim. na palma, ó. Apodera-se, apodera-se, apodera-se de todo o meu ser. Diga, mexe o corpo aí, ó, pro lado e pro outro, ó. Isso, aleluia, bem forte para Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Quem gostou de dançar para Jesus aí? Aleluia, bem forte para Jesus. Só assim para a água acabar. Desse jeito aí tem que beber água, amém, igreja? Glória a Deus. Quem está abençoado aí? Davi dançou? Davi dançou? Davi dançou para Deus. Amém, igreja? E Jesus também cantou hino. Quem sabia que Jesus cantava hino? A voz de Jesus cantando. Já pensou, rapaz? Jesus cantava o hino. Glória a Deus. Depois eu vou mostrar isso na Bíblia. Jesus cantava o quê? O hino. Então eu e você temos que cantar hinos, louvores. Tudo que façamos, façamos glorificando o nome do Senhor. Amém, igreja? Diga graças a Deus.
Dia 12, batismo, tá? Que dia vai ser o batismo? Dia 12. Você que não aceitou Jesus ainda, aceita. Jesus, ele veio para que você mude de vida. Veio te dar uma nova oportunidade de viver uma vida abençoada. Quantas pessoas já falaram: será que tem jeito para a minha vida? Desperdicei a minha vida, perdi a minha vida, perdi tempo nessa vida. É óbvio que ela perdeu tempo mesmo no mundo, mas agora é um novo tempo, agora é uma nova vida, porque algo novo vai mudar a vida dela, que é Jesus. Vai mudar tudo por dentro, amém, igreja? Esse viver algo novo é Jesus que entrou na vida da pessoa. É uma nova vida. Ela vai viver alegre, feliz, glorificando o nome de Jesus. Amém, igreja? Por que alegre e feliz? Porque o príncipe da paz vai estar habitando na vida da pessoa. Diga glória a Deus. Ela vai ter alegria indizível, uma paz que excede toda a compreensão humana. Pode estar pegando fogo, mas a pessoa está em paz, porque ela tem Jesus com ela. Quem tem essa paz aí já? Você que ainda não aceitou Jesus, você está perdendo tempo nesse mundo. O que é que o mundo tem para você? Fala o que o mundo te deu até hoje: tristeza, roubo, traição, engano, mentira. É ou não é? Sim ou não? Doença, falsas amizades, frustrações. Tem uma lista aí que não para. Se eu for falar, vai até amanhã, né? Jesus, ele quer te dar a vida eterna. Quer pôr teu nome lá no livro da vida. Amém, igreja? Tem até gente que fala: a minha vida é um inferno. Por quê? Porque está rodeada de demônios e ela não tem defesa contra aquilo. Quem já disse a minha vida é um inferno? Já disseram no passado, sim ou não? Hoje você fala: a minha vida é uma bênção, não é verdade? Quem já aceitou Jesus como único Senhor da sua vida, batizou e está nos caminhos do Senhor, ou vai batizar? Quem já aceitou, levanta as mãos. Isso. Você que não aceitou ainda, é tão simples dizer: hoje eu quero o Senhor na direção do meu barco. Amém? Quero que o Senhor dirija a minha vida, e Jesus vai mudar a sua história. Quem crê nisso aí? Levanta tudo para o céu que você trouxe. Dia 12 é o batismo. Não, aqui tá bom. Não, pode já. Aqui tá ótimo, fica na paz. Levanta para o céu tudo que você trouxe. Aceita Jesus para você dormir tranquilo, acordar tranquilo, não é verdade? Sem acusação, é ou não é? Sim ou não? Fez a coisa certa, é ou não é? Sim ou não? Faça uma aliança com Deus. Não é para mudar de religião. Religião não salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, independente de religião. Se invocar: eu quero batizar hoje, independente da religião que seja, eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Dentro da cadeia, lá ele vai ser salvo. Dentro do hospital vai ser salvo lá. As pessoas ficam muito presas aqui no Brasil, que o Brasil está sendo repreendido por Deus por causa dessas religiões que amaldiçoam o povo, que prende o entendimento das pessoas, deixa as pessoas sem entendimento, fala tantas atrocidades, e as pessoas ficam com medo até de aceitar o santo. É ou não é? Mas não pode ser assim. Deus vai abençoar, amém? Levanta para o céu tudo que você trouxe. Pai, abençoa, meu Deus, tudo que o teu povo levantou para o céu: bolsa, fotografia, carteira, chave do carro, da casa. Leve eles para casa guardados, livrados e protegidos em o nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, traga eles para passarem pela porta domingo, porque está escrito, o Senhor disse: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Que eles achem a vida entrando nesse domingo pela porta que é o Senhor. Pai, eu te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Diga tchau, pastor. Tchau, pastor. Tchau, igreja. Deus abençoe.